Vamos lá, Léo. Agora a gente parte de HC para a tutoria, viu, meu irmão? Olha, é muito importante que você veja essas gravações, tá certo? Então, assim, por mais que não tenha tido aula ao vivo comigo, veja as gravações e tire as dúvidas comigo depois, tá certo? Assim, né, eu não sei o motivo, tudinho, porque você não pode participar hoje, mas amanhã a gente vai ter aula, sábado vai ter aula, entendeu? Então, assim, hoje tá tendo. Tá certo? E aí tire as dúvidas comigo, meu irmão, tá certo? Eu vou falar sobre câncer de colo de útero porque é um dos que tá faltando. Então, assim, a chance de ser câncer do colo de útero é gigante, tá certo, meu irmão? Aí vamos lá. Vou te mandar o PDF de câncer de colo de útero também. E aí o que eu quero que você entenda? O câncer de colo de útero, ele é uma neoplasia, né, maligna, que ele vem do epitélio do colo uterino. O colo uterino ele é assim, ó, e tem um epitélio no colo uterino que a gente chama de ectocervice e endoscervice. E entre essas duas regiões, a gente tem um epitélio que a gente chama de epitélio de zona de transição. É uma zona que tem um tecido epitelial diferente dos dois. Não é nem endoscervice nem ectocervice, é uma mistura, na verdade. E é nessa zona de transição onde tem a imensa, né, deposição do HPV, do papilomavírus. E esse HPV faz com que essa zona de transição entre em mutação, entendeu? E é por isso que a gente fala que o HPV ele é um vírus oncogênico. Ele estimula mutações genéticas ali que vão causar exatamente o câncer de colo uterino. Tá certo? O subtipo histológico mais comum a gente chama de carcinoma epidermoide, porque é exatamente no tecido epitelial aí, tá certo? Aí ele é 80% dos casos. Existe o adenocarcinoma, que é um pouco mais profundo, é em torno de 15 a 25%, e tem os raros, que é os neuroendócrinos, que mexem mais com hormônios, tá certo? O agente etiológico principal, irmão, é o HPV. Por isso que a prevenção de HPV é o fator mais importante para não ter câncer de colo uterino. Existe tipos de HPV, viu? Existe o 16, o 18, tá certo? O 16 é o mais prevalente, o HPV 16. O 18 também é presente e, se eu não me engano, tem o 31, 33 e 45. São também HPVs menos comuns, porém, quando é mutação nesses tipos aqui, é relacionado a esse alto risco. Tá certo? E aí, o que eu quero que você entenda? Muita mulher tem HPV, mas não tem câncer, porque faz o tratamento. E na maioria das vezes, o HPV, ele tem uma alta resolução. O próprio sistema imunológico faz a redução disso, né, da infecção viral. Qual que é o grande problema, irmão? O grande problema é a recorrência, tá certo, dessa infecção viral. É a persistência da infecção viral. Isso faz com que o tecido ele entre em uma metaplasia. Aí depois entra em uma displasia, entendeu? Outra coisa muito importante que eu quero que você entenda é os genes, porque isso cai em prova. Então, por exemplo, a carcinogênese ela vai envolver mutação genética. E a gente tem proteínas virais, como a proteína E6 e a E7. São proteínas específicas, tá certo, do HPV. Por exemplo, a proteína E6, ela liga-se à proteína P53 do ciclo celular. E aí promove o quê, meu senhor? Promove exatamente a mutação e faz com que a célula não consiga fazer apoptose quando achar que tem que fazer, faz com que tenha uma instabilidade genômica, faz com que tenha um acúmulo de mutações. Tudo isso porque a proteína E6 do vírus para com a proteína P53. Outra coisa muito importante, a E7, ela faz com que a célula ela entre em um ciclo celular totalmente descontrolado. E qual que é a consequência final disso, meu senhor? É a perda, né, de poder, por exemplo, fazer uma apoptose para não ter câncer e uma proliferação celular sem controle, né, já que não tem mais controle de nada. E aí isso a gente chama de oncoproteínas virais. São proteínas virais que vão estimular o câncer. Tá certo? Por isso que a gente fala, os genes mais importantes aqui é o TP53, que é o da proteína 53, tá certo? E a perda de apoptose. Não pode esquecer disso, tá certo? Então, por exemplo, meu senhor, quer dizer então que a paciente ela vai ter infecção pelo HPV, o vírus vai infectar as células basais do epitélio escamoso aqui, né? Causando microlesões. Essas microlesões, por causa da persistência viral, vai ficar tendo uma lesão o tempo inteiro e vai causar uma denigração no DNA. Aí esse dano no DNA vai fazer com que, por exemplo, proteínas específicas do HPV facilite exatamente a mutação de alguns genes. E aí a displasia desses genes faz com que a célula entre
né, em uma perda de controle e tudinho e vire câncer. Exatamente, meu irmão. Tá, meu senhor, isso seria a sequência. E é uma coisa muito importante, irmão, que vai virar termo desconhecido nesse problema, é o que a gente chama do seguinte. Lembre que metaplasia é quando o tecido ele se adapta para não virar um câncer. Porém, essa adaptação já é um pré-câncer praticamente, né? E aí, pós-metaplasia, o que vai acontecer é a displasia. E a displasia, no câncer de colo de útero, a gente classifica. Tem o NIC1, a gente classifica tipo a quantidade de invasão, entendeu? Existe o NIC2, existe o NIC3, que é para a gente dizer, por exemplo, o NIC1 é uma displasia leve, o NIC2 é uma moderada e o NIC3 é uma displasia grave. Vou te mostrar isso com imagens no resumo, tá certo? E a invasão é quando há ruptura mesmo de membrana, então a gente vê tudo isso. Então a sequência seria o que, meu senhor? Seria uma infecção pelo HPV, uma persistência viral, uma displasia leve, moderada, depois de grave, e depois já uma invasão mesmo, quando tem ruptura de membrana, aí entra em metástase, entendeu? Então, assim, é importante saber disso. Eu não falei para ti que o tipo mais comum é o carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide, ele causa umas pérolas, que quando faz o citopatológico e o citológico, a gente vê isso. Tá certo? Então, assim, é muito importante saber que existem essas pérolas córneas, que a gente chama. Que é o formatozinho mesmo, parecendo umas pétalas, entendeu? De rosas, assim, ó. Que é muito comum também no HPV, tá certo? Quais são os sinais e sintomas, meu senhor? Lembre, câncer em fase inicial é assintomático, porém pode ter sangramento pós-coito, pode ter sangramento intermenstrual entre as menstruações, um corrimento fétido que não tem um corrimento leitoso, que a gente pode pensar numa candidíase ou uma vaginose bacteriana, dor pélvica, dispareunia, tá certo? Em estados avançados, já dor lombar, muito edema de membros inferiores é muito comum, tá certo? Pode ter hidronefrose, que é obstrução uretral. Então, assim, é muito importante saber disso. A citologia oncótica, o Papa Nicolau, ele é muito importante e era, até o ano passado, o exame para rastreamento. Agora mudou, agora a gente faz o exame de DNA mesmo, tá certo? E aí eu vou te explicar isso mais um pouquinho na aula, mas assim, mudou. Mas tem muita prova de residência ainda que cobra isso, que é o Papa Nicolau, a gente chama de citologia oncótica. A gente faz o exame especular, coloca um espéculo na mulher, a gente vai olhar o colo uterino e vai fazer a coleta, tá certo, daquele tecido ali, para ver se aquele tecido tem alguma mutação ou não, tá certo? A colposcopia é justamente isso, a gente vai visualizar se tem epitélio aceto brancado, mais rosinha, depois mais branquinha, se tem epitélio, né, pontilhado, se tem epitélio em mosaicos assim, a gente vai avaliar isso tudinho. E se a gente quiser, a gente ainda faz a biópsia, que é exatamente para confirmar o diagnóstico, tá certo? Existe até um sistema que a gente chama de sistema FIGO, que faz após a biópsia, tá certo? E o sistema FIGO, ele vê exatamente a neoplasia, se ela está restrita ao colo, que a gente chama de FIGO 1, que é estágio 1. FIGO 2 é quando é além do colo. FIGO 3 é quando pega a parede pélvica já ou rim. E FIGO 4, se eu não me engano, é quando faz já metástase bem distante, tá certo? Então existem esses pontos também. E além disso, ó, podemos pedir uma ressonância pélvica, uma tomografia, tá certo? Uma cistoscopia, que é para ver como se fosse uma endoscopia ali do colo uterino, entendeu? Então é muito importante saber disso. O NIC que eu falei para você é super importante porque é a partir dele que a gente vê tratamento. Então, por exemplo, o NIC1, às vezes, irmão, não é nem câncer ainda, é considerado câncer ainda, porque é uma displasia leve. Então, a gente vai fazer um acompanhamento, tá certo? E tentar fazer com que essa mulher não tenha mais infecção por HIV, por HPV. Tá certo? Quando é NIC2 e NIC3, a gente já pensa assim em uma colonização ali de vírus em uma grande quantidade avançada, e a gente já considera mais câncer mesmo. E aí a gente vai fazer o que, meu senhor? Pode fazer virar candidato a esteroscopia, tira o câncer inteiro, porque vai tirar o útero inteiro, tá certo? Podemos fazer radioterapia, podemos fazer braquiterapia, quimioterapia, tudo isso vira formas para tratamento de câncer, tá certo? Quimioterapia paliativa, tudinho. A vacina contra HPV, irmão, é a forma mais, que previne, não é isso? Previne os tipos 16 e 18, são os mais comuns.
tá certo? Então, assim, quais são os principais fatores de risco, meu senhor? Iniciar precocemente vida sexual, ter múltiplos parceiros, ter já uma imunossupressão, fumar bastante, ser multípara, tá certo? Porque o colo uterino, ele vai ter uma mutação também de acordo com quanto mais parto vaginal tem. Uso prolongado de anticoncepcional oral, entendeu? Então, tudo isso está envolvido. Tá certo? Então, assim, eu preciso que você saiba disso, né? Esse é o mínimo para você chegar sabendo de algo na abertura de amanhã, tá certo? E aí a gente já começa a aprofundar mais um pouquinho sobre esses temas depois, tá certo, meu irmão?